Jesus ali na cruz, lá no capítulo 19 de João, quando ele delega a Maria, o seu filho João, e delega a João, a sua mãe Maria. Por algum tempo eu pensei no meu coração de estar pregando sobre essa experiência. Deus é testemunha disso. Mas Deus colocou em meu coração outra experiência. A experiência de um filho que tinha duas mães. Não sei quem ou quais dos irmãos sabem quem é o personagem bíblico que teve duas mães. Uma que gerou e outra que criou. Quem é o personagem bíblico que teve duas mães? Uma Moisés. Que gerou... Hein? Moisés? Muito bem, Vera. Moisés, exatamente. Moisés passou a ser conhecido como filho da filha de Faraó. Apesar de Joquebede e a sua mãe ter gerado, mas ele passou a ser conhecido como filho da filha de Faraó. Peço que os irmãos abram suas Bíblias lá no livro de Êxodo, capítulo 2, versos 9 e 10. Esse trecho da palavra do Senhor fala da experiência em que Joquebede deu à luz a Moisés, e Moisés precisava ser escondido, porque o povo de Israel passou a crescer em número. E isso causou um grande medo, uma grande inquietação a Faraó, porque ele dizia, se esse povo se juntar a algum outro meu inimigo, vai combater contra mim e vai sair vitorioso. E o rei determinou que, quando toda criança que nascesse, se fosse do sexo masculino, que as parteiras tinham autorização para matar. E aquelas parteiras temiam ao Senhor e não obedeceram a Faraó e deixaram as crianças viver. E Faraó descobriu isso e disse, olha, a partir de agora, todo egípcio que ouviu um choro na casa de um hebreu pode estar autorizado a pegar essa criança e jogar no rio Nilo. E nessa circunstância, nesse ambiente tenebroso, Deus mandou ao mundo Moisés. Sabe, irmãos, eu começo a perguntar a Deus, Senhor, por que o Senhor escolheu esse tempo para Moisés nascer? Também pergunto a Deus, tomando como base o tempo que estamos vivendo, Senhor, por que o Senhor escolheu a mim para estar vivendo esse tempo de pandemia? Quem sabe nós poderíamos estar vivendo isso há alguns anos mais atrás, 2000 para trás, ou lá na frente, quando só tomássemos conhecimento através de noticiário, dos jornais antigos, das pessoas mais idosas. Se Deus escolheu a você e a mim para estarmos vivendo esse tempo, se Ele escolheu a sua igreja para estar enfrentando essa situação, Ele quer nos ensinar algo que na normalidade não nos ensinaria. Que na normalidade nós não aprenderíamos. Que na normalidade não serviria como lição. Serviria como lição para as nossas vidas. Veja os versículos 9 e 10. Quando Moisés nasce e a sua mãe Joquebede coloca Moisés num cestinho, coloca no rio Nilo e deixou sua irmã Miriam para vigiar. Sabe, irmãos, essa experiência de Joquebede e Miriam fala muito ao meu coração. Porque me faz lembrar do tempo na escola bíblica dominical, quando criança, e nós éramos desafiados pelas nossas professoras a confeccionar um barquinho de papel e ali poder imaginar que o pequeno Moisés estava dentro dele. E assim a gente conhecia a história de Moisés. Desde a minha infância, eu pude aprender com essa maneira tão própria que Deus escolheu para trazer ao mundo esse homem chamado Moisés, o grande libertador do povo de Israel sob o domínio dos egípcios. E diz assim a palavra do Senhor. Então lhes disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou a ser ele filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Que experiência maravilhosa, a gente poder aprender com essa situação de Joquebede. Quando Miriam chama a sua mãe, e a gente entende não os porquês, mas os paraquês de Deus. Moisés precisava nascer nesse tempo, para que através da sua vida, Deus pudesse libertar o seu povo. Moisés precisava ser descoberto pela filha de Faraó, para que ele pudesse viver dentro do palácio, para que ele pudesse conhecer das leis egípcias, para que ele pudesse ter influência junto ao palácio e todo o faraó. Seja bem-vinda, minha Maria. Minha Maria, a Lúcia está chegando também no nosso culto também. Então, como eu posso aprender com essa experiência de Moisés? Primeiro, quando encontro mãe, fico imaginando, não sou mãe, não serei mãe, sou pai, fico imaginando o coração de Joquebede quando
Miriam vai até a sua casa e diz, olha, a filha de Faraó descobriu Moisés, descobriu a criança. Na verdade, não tinha nome. Descobriu o bebê lá no lado, no Rio Jordão, no Rio Nilo, perdão, no Rio Nilo. Eu imagino a inquietação, a aflição dessa mãe, correndo ao encontro da filha de Faraó, tentando explicar de alguma maneira, talvez já com uma desculpa pronta, com um perdão pronto, com uma justificativa de não mate meu filho, eu sei que você tem autorização do seu pai para fazer, mas não faça isso não. Mas é tão bom, irmãos, quando eu posso aprender com esse amor de Joquebede em proteger o seu filhinho, o amor de Deus por nós. De maneira tão singular, a gente pode comparar esse amor de Deus por nós quando nos guarda, quando nos protege, quando sofre quando algum mal nos acontece, quando sofre quando tomamos atitudes precipitadas segundo a nossa vontade. É tão bom entender que esse Deus ama, esse Deus perdoa, esse Deus restaura, esse Deus acolhe aqueles que o amam e aqueles que se reconhecem como seus filhos. Que coisa boa poder aprender com o exemplo de Joquebede. Entendo perfeitamente os planos e projetos de Deus quando permitiu que Moisés viesse ao mundo nessa experiência, porque foi exatamente nesse tempo que Deus havia separado para que o povo pudesse ser liberto do jugo de Faraó. É tão bom, irmãos, entender que Deus tem tudo sob o seu controle. Ainda que algumas coisas pareçam que vão desencarrilhar, ainda que algumas coisas venham a não ter futuro, não ter esperança, não ter solução, mas Deus tem tudo no seu tempo próprio para a glória e honra do Senhor, para a honra e glória dele, para a honra e glória do seu nome. Ser mãe é descansar na certeza de que seus filhos são a prova da manifestação da bondade de Deus. E tudo que lhes sobrevier servirá para a glorificação do nome do Senhor. Quantas vezes nós temos experimentado isso? Situações difíceis, adversas que nos alcançam, e nós percebemos claramente que ali teve uma oração de uma mãe, que ali foi providencial, fruto de uma mãe que está de joelho ao pé de uma cama, guardado, pedindo pelo cuidado a Deus para guardar o seu filho. Que coisa boa, irmãos, poder ter essa certeza. Filhos que saem de casa, filhas que saem de casa, mas nunca, jamais saem do coração dos seus pais. Lembra do filho pródigo, o filho mais novo, que pediu a herança, parte da herança que lhe cabia, e saiu de casa? Eu fico imaginando o coração daquele pai. Provavelmente aquele pai ia diariamente à estrada, para olhar, saber se seu filho estava voltando, na esperança de que aquele dia da volta do seu filho viesse a se concretizar. E os irmãos conhecem o final daquela parábola. Até o dia que aquele pai realiza o seu desejo, e aquele filho volta, finalmente volta, para os braços do seu pai. Que coisa maravilhosa. O privilégio da maternidade, Deus tem dado com o propósito de que os filhos reconheçam, primeiro, que tem um Deus que os guarda e tem uma mãe que intercede por eles. Quando falo disso, irmãos, me faz lembrar a experiência de Salomão. Quando ele começou a reinar Israel, está lá em 1 Reis, capítulo 3, versos 23 a 27, da experiência daquelas duas mães. Lembram? As duas mães que tinham 2 filhos, cada um tinha um filho, e elas dormindo, uma virou-se por cima do seu filho e o matou. Vamos ao texto. 1 Reis, capítulo 3, versos 23 a 27. 1 Reis 23, desculpe, 1 3, 23 a 27. E diz assim a palavra do Senhor. Trouxeram uma espada diante do rei, e disse o rei, dividi essas duas partes e o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse, ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia, nem é meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei, dai a primeira ao menino, o menino vivo, não a mateis, porque esta é a sua mãe. Ou seja, é a experiência de Joquebede, de poder naquele momento devolver o seu filho para a filha de Faraó. Uma mãe que permite que os seus filhos alcem voos. Quem dizia isso era minha mãe. Eu ouvi muito de minha mãe isso, dizendo assim, toda vez que os filhos crescem, eles criam asas e batem asas e vão embora.
É tão bom entender que criamos os nossos filhos para que eles possam criar asas, para que logo, logo possam bater asas e possam voar. E essa foi a experiência de Joquebede. Entendendo que logo, logo seu filhinho estaria não mais no seu colo, não mais sob seus olhos, mas estaria sob a liderança, sob o cuidado da filha de Faraó. E ela entendia perfeitamente que Deus havia permitido isso. E ela prontamente obedeceu aquilo que Deus havia separado para ela. Que coisa boa, irmãos. Entender esse cuidado do Senhor, até quando as coisas não acontecem do jeito que nós havíamos planejado. Até do jeito que as coisas acontecem contrárias aos nossos planos e projetos. Mas enquanto um outro exemplo de Joquebede. No versículo 2, a proposta da filha de Faraó foi muito interessante. Então lhe disse a filha de Faraó, leve este menino e criai-no. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Não sei se os irmãos percebem, mas nesse momento, o nosso Deus instituiu o salário família. Algum tempo atrás, alguns governos brigavam para quem tinha sido pai dessa ideia do salário e maternidade. Aquilo que já existe hoje. A mãe cuida do seu filho e ganha um salário por isso, é recompensada pelo governo para cuidar do seu filho. Sabe, irmãos, eu acho tão lindo quando Deus, no tempo de Moisés, para com Joquebede, lhe dava o salário à filha de Faraó para que ela cuidasse do seu filho. Imagina o sacrifício daquela mãe, não é? Cuidando do seu próprio filho e, em função disso, ganhava um salário. Se já fazia isso com amor, ainda era recompensada por esse cuidado que tinha com aquela criança. Que coisa boa! E aí eu começo a perceber, o quebra-cabeça de Deus começa a se encaixar. Aquela mãe que até então estava pesarosa, preocupada, com medo, esconde o seu filho e é tomada de surpresa por uma notícia triste, que a filha de Faraó tomou aquela criança, descobriu aquela criança escondida no rio Nilo, e aquela mãe tomada de medo, de apreensão pela vida do seu filho, corre ao encontro daquela princesa, e para surpresa dela, a Bíblia diz, e quando a filha de Faraó abriu o cesto, olhou e percebeu que era uma criança, e a Bíblia diz que ela se agradou dele. Só quem faz isso, irmãos, é Deus. Só quem permite que situações como essa nos alcancem é Deus. Deus havia planejado, pensado, elaborado um plano para a vida de Moisés. Que coisa boa entender que Joquebede entendeu e aceitou prontamente. E é tão bom entender que quando nós agimos pela fé, confiados que Deus sabe o que é melhor para nós, a gente não tem que perguntar a Deus por quê, mas para quê. Não temos que estar preocupados com o dia de hoje, mas entender aonde Deus quer nos levar. Não procurar saber aquilo que Deus quer nos falar hoje, mas procurar saber aquilo que Deus quer fazer das nossas vidas amanhã. Se você abrir a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, verso 23, vai perceber que Moisés está relacionado entre os heróis da fé. A galeria dos heróis da fé está inserido o nome de Moisés. Aquela criança que nasceu sob uma ameaça, que nasceu sob o medo de uma mãe perder aquela criança. Deus transformou aquele medo, aquela ameaça, numa oportunidade para que o nome dele pudesse ser glorificado. Se você está com a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, e vai dizer assim, pela fé, versículo 23, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formoso, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Entender que Deus tem os seus planos e projetos. E a única coisa que nos cabe, que nos resta, que o Senhor espera de cada um de nós, é que possamos confiar, descansar, na certeza que Ele tem o melhor para nós. Mas finalizo essa experiência dessa mulher chamada Joquebede, como tantas outras que aqui estão, que oram, que intercedem por seus filhos, e muitos deles nem imaginam quanto sua mãe tem orado por vocês, quanto suas mães têm se ajoelhado ao pé da cama e rogado ao Pai por suas vidas. Encontro mais uma vez uma citação a respeito de Moisés, na experiência de Estevão, quando estava prestes a ser apedrejado, encontro uma citação de Estevão falando com muita propriedade a respeito do nascimento e da vida de Moisés. Estevão faz um resumo de todo o agir de Deus na história, desde o patriarca Abraão, chegando até Jesus, testemunhando daquilo que ele havia experimentado. E o testemunho de Estevão a respeito de Moisés é precioso. Ele diz assim,
Capítulo 7 de Atos, versos 20 a 22, diz assim: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai, quando foi exposto à filha de Faraó, e o reconheceu e o criou como seu próprio filho. E Moisés, veja o plano de Deus, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Aquela criança que estava nascendo como uma ameaça, com medo de ser morta, Deus pôde usar aquela criança para crescer, para aprender dentro do palácio, onde existia a melhor educação da época. Aquela criança, filho de pobres judeus, Deus usou aquela criança para que, através da adoção daquela filha de Faraó, Moisés pudesse experimentar desse momento tão valioso em sua vida, de crescimento, de aprendizado. E nós sabemos o resultado disso. Como Deus pôde usar Moisés para que aquela criança pudesse ser usada por ele para conduzir o seu povo durante os 40 anos do deserto. Moisés conhecia como ninguém toda aquela trajetória, toda aquela experiência. Que coisa boa, irmãos, entender não o porquê de Deus, mas o para quê. Por isso eu louvo a Deus pela vida da irmã. A irmã que tem colocado seu filho, sua filha no altar do Senhor. Quem sabe seu filho, sua filha não está trilhando hoje os caminhos do Senhor. Quem sabe sua filha e seu filho estão longe dos caminhos do Senhor. Mas nem por isso a irmã e o irmão têm orado, têm intercedido, têm rogado ao Senhor. E têm confiado na promessa do Senhor. Quando o apóstolo Paulo diz ao carcereiro, lá em Filipos, no capítulo 16 de Atos: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Que essa experiência, uma experiência de esperança, uma experiência de confiança, de temor ao Senhor, possa ser algo real, vivido por nós em nossas vidas, vivido por nós em nossas famílias, e que através dessa experiência da maternidade, o nome de Deus seja glorificado. Não sei o que será o futuro de jovens como Vinícius, como Thaisa, como Carter e tantos outros, não sei. Mas uma coisa eu sei: o que eles aprenderam em casa, o que têm aprendido em casa, vão levar para o resto de suas vidas. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos ensina isso. Provérbios capítulo 20, verso 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa é a experiência e a promessa do Senhor para as nossas vidas. Tenhamos a certeza que nós temos o cuidado com os nossos filhos, mas temos que ter uma certeza: Deus cuida e ama muito mais os meus filhos e os seus filhos, mais do que nós, mais do que você e mais do que eu. Que o bom Deus nos abençoe e cada vez mais possamos viver essa certeza, o cuidado do Senhor, presença do Senhor, algo normal, algo natural em nossas vidas. Deus abençoe Cris, Vera, Neuza, Ember, Edilene, Anésia, Maria, tantos outros que hoje são mães, que podem desfrutar dessa maternidade e que Deus cada vez mais lhe conceda sabedoria para criar os seus filhos, mais do que com palavras, com exemplo, sempre mostrando as mulheres sábias que vocês são, que são firmadas na palavra do Senhor. Deus as abençoe, Deus nos abençoe e nos dê cada vez mais sabedoria para saber viver.